Hoje eu quero falar sobre algo um pouco diferente e ao mesmo tempo tão presente na nossa história, que traz revoluções ao mesmo tempo que traz estragos. Já adivinhou o que é? Exato. Hoje eu quero falar sobre guerra. Mas não qualquer guerra, ou esse vídeo duraria horas, quem sabe dias. E eu não quero dar esse terrível trabalho ao meu editor. No caso, sou eu mesma. Quero falar sobre uma guerra em específico. A Guerra Civil. Não é essa. E sim esta. A Guerra Civil Inglesa, que ocorreu 379 anos atrás. Mas antes de partirmos para a parte boa, envolvendo tiro, porrada e bomba, provavelmente naquela época não tinha bomba, porrada tinha, bomba não. A gente precisa entender o contexto. Afinal de contas, quase tudo possui um começo. Como a maioria das civilizações, a sociedade inglesa também se dividia entre nobreza, clérigos, camponeses e até então nova classe social, os burgueses. A nobreza, como sempre, estava junto aos clérigos, no topo da pirâmide social, também conhecidos como aristocratas ou pares. Eles eram a favor do governo absolutista na época, porque, claro, isso os favorecia. Entretanto, a outra parte da sociedade, a maioria, não se contentava com o regime. Eram eles os gentry, uma nobreza menor, e que tinha relações comerciais com a burguesia. Os yeomen, médios ou pequenos proprietários rurais, os trabalhadores assalariados, jornaleiros, artesãos, camponeses e, claro, os burgueses, que agora possuíam altas taxas de dinheiro, entretanto não eram conhecidos pela nobreza. A política de cercamento foi o fenômeno pelo qual as terras do uso coletivo da Grã-Bretanha começaram a serem cercadas e serem de uso individual. A rainha emitiu um documento obrigando aos senhores e servos a saírem das suas terras. Grande parte dessas terras, agora cercadas, passou a ser utilizada para pasto, principalmente na criação de ovelhas. Assim, mais lã será produzida na Inglaterra, posteriormente aumentaria a exportação e geraria mais lucro. Ao serem expulsos, os servos e senhores se viam obrigados a deixar as suas terras e irem para a cidade, virando assim mão de obra barata, pois a demanda da mão de obra era muito grande. No século XVII, a Ilha Britânica protagonizou um dos primeiros episódios que sinalizavam a crise do antigo regime. Durante a Revolução Inglesa, as instituições mobiliárias foram alvo de uma violenta disputa que marcou a história política da Inglaterra. Sob a tutela do rei VIII e posteriormente da rainha Elizabeth I, a burguesia viveu anos de intensa ascensão econômica, como a formação de monopólios comerciais e desenvolvimento lucrativo das atividades, fizeram com que parte da burguesia britânica enriquecesse rapidamente. A crise é gerada por uma crise na produção do comércio, que se expandia cada vez mais. No século XVII, a maioria dessas zonas comerciais entraram em declínio, resultando em um baixo comércio de alimento e na produção têxtil em toda a Europa. Há outros agrupamentos também, como a diminuição de metais preciosos na América, revoltas políticas como a Guerra dos 30 Anos e a Revolução Inglesa. Gasto da corte real. Enquanto a renda da burguesia era oriunda do trabalho e de investimentos financeiros, a renda dos nobres advinha de privilégios hereditários, da cobrança de impostos, da formação de monopólios estatais e ao modo mercantilista. Os monarcas que sucederam os Tudor, isto é, os Stuart, perceberam que, se não freassem a burguesia no campo político, a estrutura monárquica estaria fadada à ruína. O primeiro monarca da dinastia Stuart foi Jaime I, que governou de 1603 a 1625. Para tentar adequar a coroa à nova realidade financeira da Inglaterra e controlar a ascensão da burguesia, Jaime passou a tomar duas medidas principais. A primeira, com o aumento de impostos, estabelecimento de empréstimos forçados, e a segunda, a formação de monopólios estatais como uma forma de participação nos rendimentos dos negócios burgueses. O parlamento inglês era bicameral. Novos desenvolvimentos ocorreram durante o reinado do sucessor de Eduardo II, Eduardo III.
Foi durante este reinado que o parlamento se dividiu oficialmente entre duas câmaras distintas: a Câmara dos Comuns, constituída pelos representantes dos condados e municípios, e a Câmara dos Lordes, constituída pelo alto clero e pela nobreza. A Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes era muito mais poderosa que a dos comuns, devido à grande influência dos aristocratas e dos prelados do reino. A Câmara dos Comuns. As principais ações políticas dos Tudors acabaram proporcionando uma grande ascensão da burguesia, de modo que no fim do século, na década de 1590, os burgueses já tinham grande força representativa na chamada Câmara dos Comuns, uma das câmaras do parlamento inglês que tinha como oposição a Câmara dos Lordes, isso é, dos nobres apoiadores da coroa. A morte da rainha Elizabeth I, em 1603, permitiu que a dinastia Stuart chegasse ao poder na Inglaterra, com pretensões de ampliar a autoridade real. O primeiro monarca dessa dinastia, Jaime I, buscou enfraquecer a atuação do parlamento, marcado pela presença de burgueses, promovendo a dissolução dessa instituição em vários momentos. A crise entre o rei e o parlamento acirrou-se ainda mais quando Jaime I tentou ampliar seu poder, impondo uma colonização feudalizante na Irlanda e um monopólio real sobre a lucrativa comercialização dos tecidos. Em 1625, a morte do rei Jaime I fez com que Carlos I, seu filho, se tornasse o novo rei da Inglaterra, herdando a difícil relação com o parlamento deixado pelo seu pai. Carlos I foi obrigado a assinar a Petição de Direitos, um documento que tornava obrigatória a convocação regular do parlamento e colocava os gastos do exército sob o controle de seus membros. Em resposta, Carlos I resolveu reavivar o chip money, uma antiga taxação que impunha a cobrança de impostos a regiões portuárias. No entanto, em 1640, o rei convocou novamente o parlamento com o objetivo de levantar recursos para combater os conflitos religiosos que tomavam conta da Escócia. Na volta do parlamento, seus membros impuseram controle sobre as questões religiosas e tributárias da Inglaterra. Ao mesmo tempo, instituiu uma lei onde o parlamento se reuniria sem a convocação real e tirava do rei o direito de possuir um exército permanente. Descontente, Carlos I tentou mais uma vez dissolver o parlamento, que buscou a formação de uma milícia popular que garantia a plena atuação política dos parlamentares. Os parlamentares estavam preparados para tudo, com o intuito de se manterem no poder. Porém, Oliver Cromwell comandou os militares para lutarem contra os monarcas. Assim, em 1648, o rei Carlos I foi capturado, morto e decapitado pelo exército. Dessa forma, Cromwell chegou ao poder e tomava cargo como novo presidente do Conselho de Estado. Além disso, ele dividiu as terras do reino para os camponeses que o ajudaram na luta contra os parlamentares. Entretanto, após assumir totalmente o poder do sistema que era agora republicano, Cromwell se desfez das camadas mais baixas que participavam das decisões políticas. Assim, seu governo foi responsável por ordens severas e autoritárias. Logo, em 1649, a Guerra Civil Inglesa havia acabado e a República se instalou. Oliver Cromwell foi um importante líder político e militar inglês. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1599 e se tornou um grande apoiador e líder da Revolução Puritana, que procurava trocar a monarquia por uma república na Inglaterra. Cromwell também governou a República Inglesa por meio de uma ditadura e com o título concedido a ele de Lorde Protetor do Estado Unificado. O Estado Unificado era composto por 3 países: Irlanda, Inglaterra e Escócia. O Lorde morreu no dia 3 de setembro de 1658, no Palácio de Winter Hall, em Londres. Não se sabe exatamente a causa de sua morte. Pode ter sido ou de envenenamento ou causado pela malária.